Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto Gil e hoje a gente vai falar sobre prismas, beleza? Então vamos nessa. O que é um prisma? Um prisma é um poliedro, que é um sólido geométrico formado somente por polígonos, onde as faces são poligonais, só que o prisma é um poliedro com algumas especificidades, né? Dois desses polígonos vão ser paralelos, vão pertencer a planos paralelos e todas as outras arestas vão ser paralelas também. Beleza? E aí, olha só, o que a gente pode afirmar? Esses polígonos que são paralelos a gente vai chamar de bases, beleza? São paralelos e congruentes, tá certo? E aí as faces laterais, como as bases são paralelas e congruentes e as arestas laterais são todas elas paralelas, as faces laterais vão ser paralelogramos, sempre, tá certo? E assim, como é que a gente dá nome aos prismas? A gente dá nome a eles de acordo com o polígono da base. Por exemplo, se você olhar para esse prisma daqui, a base dele é um triângulo. Logo, ele vai ser um prisma triangular. Esse outro daqui, a base dele é um quadrilátero, logo ele vai ser um prisma quadrangular. Quando a base é um pentágono, pentagonal, quando a base é um hexágono, um prisma hexagonal e assim vai, tá certo? E outro elemento importantíssimo é a altura. O que é a altura? A altura é a distância entre os planos das bases. Tranquilo? Show de bola. Então vamos ver aqui alguns elementos, né? Então aqui, peguei dado um plano, peguei um polígono nesse plano e agora, a partir desse polígono, eu vou pegar aqui um outro plano paralelo, pegar um polígono congruente a ele e traçar as retas paralelas ligando os vértices. Olha só, a gente formou um prisma, tá certo? Maravilha. Aqui a gente tem a nossa aresta lateral. A distância entre os planos da base é o que a gente chama de altura. E esses polígonos aqui, olha só aqui os nomezinhos deles, ABCDF, é um hexágono, né? São as nossas bases. Beleza? Chama a atenção de vocês, aqui é a altura e essa face daqui é um paralelogramo. Tranquilo? Show! Temos alguns tipos de prismas. Posso falar sobre o prisma oblíquo. O que é o prisma oblíquo? É onde as arestas laterais vão formar com o plano da base um ângulo diferente de 90 graus. Esse ângulo alfa daqui, diferente de 90 graus. E a gente tem o prisma reto, onde as arestas laterais vão ser perpendiculares ao plano da base. Olha só, aqui a aresta lateral vai ser perpendicular ao plano da base. Dentro dos prismas retos, a gente tem um prisma muito importante, que é o prisma regular. Tá? Aqui, o que é o prisma regular? É todo prisma reto cuja base é um polígono regular. Tranquilo? Então, um exemplo aqui, um prisma hexagonal regular, que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, o que a gente pode afirmar? Se você prestar atenção, aqui, 90, 90... 90, 90, porque as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Então a gente tem a face lateral vai ser um retângulo. Como esse aqui é um hexágono, quantos retângulos eu tenho compondo a minha superfície lateral? Aqui, vão ser 6. Então a planificação desse prisma regular vai ser composta por 6 retângulos congruentes e 2 hexágonos regulares, tá certo? E aí como é que a gente faz para achar a área da superfície lateral? É só fazer o somatório das áreas dos retângulos e somar também as áreas dos hexágonos regulares. Tranquilo? Maravilha. Então aqui, fazendo um resuminho do que a gente falou até agora. A gente tem que a área lateral, a soma das áreas das faces laterais, e a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tranquilo? Show de bola. E agora, vamos falar sobre o volume. Como é que a gente calcula o volume de um prisma? Guarda isso para você, o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura. Beleza? Sempre isso, vai ser a área da base vezes a altura.
Tranquilo? Caso se eu tenho um prisma hexagonal, a área do hexágono, a área da base, vezes a altura. Se eu tenho um prisma triangular, a área do triângulo, vezes a altura. Show de bola. Alguns casos particulares aqui, ó. O primeiro deles vamos falar sobre o paralelepípedo retângulo. Observa só. O paralelepípedo retângulo, ele é um prisma onde todas as faces são retangulares. São 6 retângulos. Beleza? Então aqui, ó, vou botar aqui as medidas A, B e C. Qual vai ser o volume desse prisma? Vai ser a área da base, A vezes B, vezes C. Qual vai ser a área total desse prisma? A área total do paralelepípedo. Então, se você prestar atenção, a gente tem, ó, eu tenho 2 retângulos com essas medidas A e B. Tenho 2 retângulos com as medidas B e C, que fica aqui desse ladinho e no outro ladinho. E tenho, marcar agora aqui de rosinha, 2 retângulos com as medidas A e C, que são as faces da frente e a face de trás. Aqui, ó, de medidas A e C. Tranquilo? Show! Então, aqui, ó, fica fácil agora a gente calcular alguns elementos do nosso paralelepípedo retângulo. Por exemplo, o volume, a gente já sabe que é ABC. A área total, a gente já sabe que vai ser a área dos 6 retângulos, que vai ser 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Tranquilo? Show de bola. E agora, como é que a gente faz para calcular a diagonal do paralelepípedo? Que é essa diagonal aqui. Como que a gente vai fazer? Bom, se você prestar atenção, a gente pode observar esse retângulo, esse triângulozinho retângulo aqui, ó, que eu tô destacando para vocês de verde. Tá vendo? Esse triângulo aqui. A medida desse cateto vai ser C, que é a mesma medida dessa aresta, tá certo? E aqui, ó, eu não sei quanto vale, eu vou chamar de Dzinho, por enquanto. Então, quem vai ser Dzão ao quadrado se a gente fizer um Pitágoras? Vai ser Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Mas, assim, eu não sei como fazer para achar quanto é Dzinho ao quadrado. Eu viro para você e falo, claro que sabe. É só você olhar para esse outro triângulo retângulo aqui, ó. A medida dessa aresta vai ser Bzinho. Então, eu sei que Dzinho quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Dessa maneira, quem vai ser Dzão ao quadrado? Substitui aqui, ó, esse Dzinho quadrado aqui por A2 mais B2. Então, vai ser igual a 2 mais B2 mais C2. Quem é Dzão? É a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Chegamos aqui ao cálculo da nossa diagonal, a diagonal do paralelepípedo retângulo. Importante a beça isso, bem importante. Beleza? Vamos lá. Então, só resumindo, a gente tem aqui que a diagonal é a raiz de A2 mais B2 mais C2. A área total é 2 vezes AB mais BC mais AC. E o volume é ABC. Vamos falar sobre cubos, tá? Que é um prisma, né? Que é um paralelepípedo retângulo, mas tem todas as dimensões das arestas congruentes. Então, dessa maneira, é fácil a gente ver o seguinte. Quanto vale a área de um quadrado de lado A? Ao quadrado, todo mundo sabe. Mas aqui o cubo, ele é composto por 6 quadrados. Quanto vai ser a área total do cubo? Vai ser 6 vezes a área do quadrado, 6 ao quadrado. Beleza? Show de bola. Então, outra coisa importante para você lembrar é a medida da diagonal do quadrado. Essa diagonalzinha aqui, ó, do quadrado,
quanto vai valer? Lembra lá, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Um quadrado de lado A raiz de 2. Beleza? E aí, como é que a gente faz para achar a diagonal do cubo? Essa diagonal aqui, ó. Bom, a mesma coisa que a gente vai fazer, vai pensar de modo análogo a diagonal do paralelepípedo retângulo. Então aqui, nesse triângulozinho retângulo, a gente sabe que d quadrado é igual a quadrado mais dzinho ao quadrado. Só que dzinho ao quadrado vai ser a raiz de 2 ao quadrado. Então aqui eu vou ficar com a ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Lembra o seguinte, que a raiz de 2 ao quadrado vai ser a ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2a ao quadrado. Então, a ao quadrado mais 2a ao quadrado, eu tenho que dzão ao quadrado vai dar 3a quadrado. Tira a raiz desse 3a ao quadrado, quem é o dzão? Só pode ser igual a raiz de 3. Beleza até aí? Show de bola? Então, dzão é igual a raiz de 3 aqui, como a gente estava falando. Tranquilo? Qual é a área total? 6a ao quadrado, como a gente tinha falado. E o volume? A área da base, a ao quadrado, vezes a ao cubo. Show de bola. Tá? Vamos fazer aqui, ó, 3 probleminhas de fixação. Primeira questão. Cada aresta lateral de um prisma hexagonal regular mede 10 centímetros e cada aresta da base mede 2. Calcule desse prisma. Ele está pedindo aqui uma série de coisas, mas de cara ele fala aqui que é um prisma hexagonal regular. Então é um prisma reto. Aqui, ó, a aresta forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. A gente sabe que essa face daqui é um retângulo, então vai ser um retângulo de lados 2 e 10, certo? Esse 10 também é a altura do prisma. Show de bola. Então, dá para achar a área da base? Molezinha, por quê? Porque a área da base vai ser a área de um hexágono regular. E o que a gente já sabe sobre um hexágono regular? Eu consigo dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, eu posso escrever o seguinte, que a área da base, que é a área de um hexágono, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Quanto vale a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porém, o problema me deu que o lado vale 2. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ficou horrível aqui, né? Vamos lá, simplifica aqui, 2 ao quadrado com 4. A área do hexágono, que vai ser a área da base, mede 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Maravilha. E dá para achar qual é o volume? Lembra lá, ó, a medida dessa altura daqui vale 10. E eu já sei que o volume de todo o prisma é o quê? É a área da base vezes a altura. No caso aqui, a área da base, 6 raiz de 3 vezes a altura 10. Isso aqui vai dar 60 raiz de 3 centímetros cúbicos. Foi? Show de bola. Como é que eu faço para achar a área de uma face lateral? Bom, a face lateral aqui a gente já viu que é 2 e essa altura daqui é 10. Então eu tenho um retângulo de lados 2 e 10. Então a área da face lateral vai ser 2 vezes 10, 20 centímetros quadrados. Agora, qual vai ser a área lateral? Isso aqui eu achei a área de uma face só. A área lateral agora é composta por quantas faces laterais? 6 faces laterais. Então, a área lateral é igual a 6 vezes 20, 120 centímetros quadrados. Legal. Letra E. Qual é a área total? A área total vai ser a soma da área lateral, 120, mais 2 vezes a área da base, que a gente viu lá que vai dar, que é 6 raiz de 3, né? Então tenho 120 mais 2 vezes 6 raiz de 3. Quanto vai dar a área total? Aqui dá 12, né? Posso até botar o 12 em evidência. 12 que multiplica 10 mais raiz de 3
centímetros quadrados. Foi até aí? Show de bola? Vamos partir para a próxima questão. Considere um cubo de aresta 10 e um segmento que une o ponto P, centro de uma das faces do cubo, ao ponto Q, vértice do cubo, como indicado na figura. Tá certo? Então, ó, primeira coisa, eu quero que você enxergue essa diagonal aqui da face do cubo. A diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Maravilha. Se a aresta do cubo vale 10, ou seja, o lado desse quadrado vale 10, essa diagonal aqui vai valer 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. Eu tenho que essa medida é 5 raiz de 2, porque vai ser a metade da diagonal do quadrado, né? Lembra que o centro do quadrado divide a diagonal no ponto médio, né? Esse pedaço daqui tem medida valendo 10. Olha aqui o triângulo retângulo surgindo, ó. Dá para achar a medida desse segmento. Vou chamar aqui de x. Então, ó, observem esse triângulo. O que a gente pode falar? Eu posso falar que x ao quadrado, fazendo Pitágoras, é igual a 10 quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado. Que isso daqui vai ser igual a 100 mais 25 vezes 2, 50. 150. Quanto vai valer x? A raiz de 150. Se você olhar, 150 é 25 vezes 6, né? Então vai dar 5 raiz de 6 centímetros, tá certo? A resposta é a letra B de bola. Vamos para a nossa próxima questão. Observe o bloco retangular da figura 1, de vidro, totalmente fechado com água dentro. Virando como mostra a figura 2, podemos afirmar que o valor de x é... Então eu queria olhar para essas duas figuras aqui e discutir com vocês as características. Então tem um bloco, tem um paralelepípedo retângulo que tem água dentro, né? E virei esse bloco. Virei o bloco. Aí continuei com o mesmo volume de água dentro, continuei com o mesmo bloco. Então fala para mim, o volume vazio mudou ou permanece o mesmo? O volume vazio é o mesmo. Então daqui para cá eu não mudei o volume, tá? O volume vazio é esse paralelepípedozinho retângulo aqui, ó, que eu estou tentando destacar aqui para vocês, ó. Certo? Então a gente vai ter o seguinte, que o volume vazio eu posso dizer que é base, a área da base vezes a altura, 40 vezes 10 vezes 6. Porém, o volume vazio que está no paralelepípedo de baixo, que é o mesmo, vai ser 20 vezes 10 vezes x, né? Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Olha só. 20 vezes 10 vezes x, a área da base vezes a altura. Que, por sua vez, isso aqui é igual a 40 vezes 10 vezes 6. Dá para simplificar aqui, ó. Morre o 10. O 20 com 40 aqui fica 2. 2 vezes 6. X só pode ser igual a 12 centímetros. Beleza? Foi até aí? Problemas basiquinhos para a gente exercitar, né? E para a gente entender esse conceito importante sobre prismas. Beleza? Próxima aula a gente se vê. Um abraço, gente. Valeu!